se preocupar com a estrutura da redação, com a tipologia textual, tá bem? E eu coloquei que ela é importante porque, tanto quanto a temática, ela também pode acarretar em nota 0 se o aluno não seguir essa tipologia, tá bom? O que não fazer no texto dissertativo argumentativo, então isso eu coloquei só 3 pontinhos aqui para ficar bem fácil para você. Não falar com o leitor, quando eu digo não falar com o leitor, é não escrever nada ali no sentido de dialogar com o seu leitor, né? Não colocar uma opinião de forma direta, certo? Não usar a primeira pessoa do singular de forma alguma e nem do plural, nem primeira pessoa do singular e nem do plural. Então, não é eu acho, não é nós achamos, certo? É acha-se, percebe-se, observa-se, tá bom? Sempre de forma impessoal. E também não utilizar as marcas de oralidade, pois elas não podem ser utilizadas, certo? Mostrei aqui a estrutura base, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês que já são meus alunos já dominam isso, mas quem está assistindo o vídeo talvez esteja começando. Essa é a estrutura base do texto dissertativo argumentativo. É aqui que você tem que se alinhar nessa questão, tá bom? Introdução com 3 períodos, certo? Isso aqui é uma estrutura que eu proponho para vocês, e aqui eu quero até parar e ver aqui com detalhes, para que vocês não entendam assim. Tem gente que fala, professora, mas vai ficar muito rápido, essa introdução vai ficar muito pequena. Não, ela realmente fica pequena, mas a introdução, ela está só começando o texto, certo? Tem aluno que faz uma introdução enorme, só que quem faz uma introdução muito grande, depois tem problemas para conseguir, né, desenvolver um texto com poucas linhas. Então, o ideal é que a sua introdução fique ali no máximo até 6 linhas, e aí, então, você tem essa divisão dentro dela de forma clara, objetiva. Qual é? É essa que eu proponho para você aí na tela, tá bom? Você traz a contextualização, você vem com o conectivo, explica como você começou, explica essa contextualização, e depois você, então, fecha a sua redação, a sua introdução, trazendo a sua tese. E é o momento de você explicar e trazer a sua opinião. Só que é onde você vai usar a sua opinião como? De forma impessoal e não de forma direta. Certo? E isso aqui é a sua estrutura da sua introdução. E eu garanto para vocês que é uma estrutura que funciona e que ajuda vocês a botar a nota lá em cima, tá bom? Não tenha dúvida disso. Aqui, ó, vou mostrar agora a outra parte que a gente fez, que foi a parte do desenvolvimento, tá? Então, tivemos aí o desenvolvimento na aula 2. Então, se você que está aqui não assistiu a nossa aula 2, ela está disponível. O link está aqui na descrição do vídeo. É só você abrir e vai ter todos os detalhes que eu passei na aula 2. Nós falamos sobre o uso dos textos de apoio, como utilizar, quais as técnicas a gente tem para que a gente possa usar as informações dos textos que o Enem traz e utilizar isso dentro do nosso texto. Tá bom? E também falamos sobre isso que está na tela, que é a estrutura do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele também precisa conter 3 partes. Eu costumo falar para os alunos que o desenvolvimento é como se fosse uma redação pequenininha. Eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento e cada um deles é como se fosse uma redação pequena. Como assim? Eu não vou argumentar em cada um dos meus parágrafos. Então, o primeiro desenvolvimento, eu vou argumentar sobre o meu primeiro argumento. E depois, o segundo desenvolvimento, o segundo argumento. Então, cada parágrafo desse tem um assunto específico. Então, o que eu tenho que fazer? Introduzir o assunto, que é o momento que você traz a argumentação. Depois, você, no meio, você vai trazer o repertório, a confirmação do que você está trabalhando, argumentando. E no final, então, você fecha com o conectivo de conclusão, lá no seu desenvolvimento, e fecha, então, alinhando a argumentação com o repertório. Faz esse alinhamento, faz esse fechamento, para que o seu desenvolvimento fique completo. Isso você vai repetir depois no terceiro parágrafo de novo, que é o desenvolvimento 2, certo? Repete lá de novo. Não tem problema, repete a estrutura. Claro que você vai mudar as palavras, vai mudar conectivo, mas repete a estrutura, tá bom? Aí você agora, então, nós vamos ter o que eu prometi aí para a aula de hoje,
que é a nossa conclusão, tá? Para a nossa conclusão, gente, eu também trouxe uma estrutura, uma microestrutura, que é como a gente chama, porque é a estrutura interna do parágrafo, tá bom? É essa microestrutura, e você vai trabalhar, então, com essa microestrutura para a conclusão. O que é que tem nela aqui? Primeira coisa, conectivo de conclusão. E é importante você perceber que você vai precisar de conectivo de conclusão na introdução, no desenvolvimento 1, no 2 e lá no final, que é a conclusão mesmo da redação. Então, eu preciso de pelo menos 4 conectivos de conclusão. O que é que você tem que fazer? Você precisa diversificar. Então, eu uso logo, eu uso assim, eu uso dessarte, eu uso portanto, tá bom? Eu não posso ficar só portanto, portanto, portanto. Eu tenho que variar isso para que eu não perca ponto na competência 4, certo? Isso aqui na sua conclusão. Você começa com um conectivo conclusivo e a primeira coisa que você faz é retomar o tema. É a primeira coisa. Antes de dizer como o tema vai ser resolvido, você retoma esse tema, para que haja uma coesão textual em todo o texto, certo? Vocês que fazem o Enem, eu acredito que já tenham visto aí alguma redação sobre como é cobrado lá no Enem, e eles exigem que o candidato faça, no último parágrafo, que é a conclusão, eles exigem uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? É o momento que o candidato vai propor a solução para o problema que ele discutiu durante o texto. Então, por exemplo, se a gente está falando, igual na live que nós fizemos semana passada, falamos sobre a questão da uberização do trabalho. Como que essa questão hoje de tantas pessoas trabalharem via aplicativos para as empresas de aplicativos, ela está trazendo uma modificação em algumas questões trabalhistas. Ela está trazendo para uma grande parte da população uma precarização do trabalho. Por quê? Porque eles acabam, como uma alternativa por causa do desemprego, eles acabam indo para essa modalidade que hoje está comum, né? Entregadores aí de aplicativos, Uber mesmo, sistema de transporte e tantas outras coisas aí relacionadas a essa questão. E o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas que, por necessidade, acabam se alinhando a esse tipo de trabalho, elas estão tendo os seus direitos, algumas vezes, direitos trabalhistas deixados de lado. Então, se você discute sobre um tema desse na introdução e no desenvolvimento, o que o Enem quer que você faça? Que na conclusão você resolva isso. Ou melhor, não que você resolva, mas que você proponha uma solução. Então, se eu estou falando sobre isso, eu vou propor uma solução que o governo, por exemplo, fiscalize as empresas, ou que o governo traga, de alguma maneira, né, a gente normalmente põe a culpa no governo, e é normal, porque a maioria dos problemas discutidos são sociais, ou são na área da educação, ou na área da saúde, ou na área do lazer, como foi em 2019, a questão da democratização do acesso ao cinema. Então, lá no final, eu preciso sim propor uma solução para esse problema. E para que você, então, possa gabaritar a competência 5, e é o que eu disse, o que é gabaritar? Gabaritar é chegar no ponto máximo daquela competência. A sua competência, ela vale 200 pontos. Cada uma, são 5. E a conclusão faz parte da competência 5. É uma competência sozinha para analisar a sua conclusão, certo? As outras competências, elas analisam o seu texto como um todo. Então, por exemplo, a competência 1 vai trabalhar ortografia, gramática, a questão da formalidade da língua. E isso no texto todo. A competência 2 vai analisar se você está dentro da tipologia textual, vai analisar os repertórios que você trouxe, se eles são pertinentes ou não, entre alguns outros detalhes, e isso também no texto todo, certo? A competência 3, ela vai aliar a sua coerência textual, vai ver como é a sua argumentação, se é uma argumentação consistente, alinhada com o repertório que você trouxe e foi avaliado lá na competência 2. Então, isso é avaliado também no texto todo.
E a competência 4 é aquela que avalia a coesão textual. Ou seja, ela vai avaliar os mecanismos ali sintáticos, de essa questão não é só conectivo. Tem aluno que acha que a competência 4 é só analisar conectivo. Não, não é. Ela vai analisar os seus conectivos, mas também vai analisar a questão dessa forma como você escreve, né, que é a sua parte de coesão, se você está deixando um texto todo solto, ou se os seus períodos estão entrelaçados, as palavras que você faz, elas são retomadas de forma correta, tudo isso é competência 4, tá bom? E nessa competência 4 tem tudo isso no texto completo. Quando eu chego na competência 5, aí pronto, competência 5 é só a conclusão. Então, somente a sua conclusão vale 200 pontos. Então, eu quero agora te ajudar a fazer o seguinte. Se você vai fazer a sua conclusão, você tem que ir lá, eu falei até sobre isso na live também, que está gravada, tá, gente, no nosso Instagram e do curso, Inter_textos, para quem quiser entrar. Você tem 5 etapas. Então, você vai fazer o seu projeto de texto, tá? Que é o que nós falamos lá na live, o projeto de texto antes do texto, antes de escrever, e você coloca lá os seus 5 elementos da proposta de intervenção, para que ela seja completa e para que você alcance a nota máxima, que são 200 pontos, nessa competência você precisa fazer os 5 elementos. São 5, tem gente que acha que são só 4, não, são 5. Vamos então. O primeiro tá aí, ó, agente, tá? Eu vou já mostrar como você vai colocar. Quem é o agente? O agente é aquele que vai fazer a ação, que vai realizar a ação. Que ação esse agente vai realizar? Então, meu segundo elemento é a ação. Esse agente vai realizar essa ação por meio de qual situação, ou de qual recurso, ou de qual técnica, o que ele vai fazer para que essa ação seja executada? Eu tenho que dizer isso. A quarta exigência é que vocês coloquem a finalidade. Já que você está colocando essa ação, né, e me disse quem é que vai realizar, qual é a finalidade? Normalmente a finalidade é para que o problema seja resolvido, só que aqui vale uma observação. Não coloquem aquelas finalidades assim utópicas, para que o problema possa ser resolvido de forma completa e a sociedade seja justa e não haja mais tal problema. Não é utopia, é realidade. Então, normalmente eu aconselho os alunos a colocarem para que o problema seja amenizado. Use essa palavra para que aquela situação seja amenizada, certo? Porque aí você não cai na bobagem aí de escrever algo muito utópico. E, por último, você vai colocar, então, um fechamento, né, completo aí da sua conclusão, você faz aquele fechamento final, só que você vai escolher um desses 4 pontos que a gente falou, ação, né, o agente, o meio que essa ação vai ser feita e a finalidade, para você trazer detalhes. E aí eu vou te dar uma dica que vai juntar com a nossa competência 1, mas eu vou te mostrar isso antes de te dar essa dica, não vou só falar não. Primeiro eu quero ver se você tem dúvida, se vocês entenderam. Inclusive, aqui no final eu vou abrir para dúvida, tá, gente? Vocês que estão aí ao vivo, eu vou abrir para dúvida aí daqui a pouquinho, para quem tem dúvida, para vocês tirarem, tá? Pode ser da aula de hoje, pode ser das aulas anteriores, vocês vão poder perguntar, tá bom? Eu quero só que você veja aqui, dentro da estrutura que eu estou colocando, essa microestrutura, eu quero que você veja o que é que nós colocamos aqui, o que eu sugeri. Não é uma exigência, você não tem que escrever dessa forma, exata, né? Esses pontinhos que eu pus aqui, 1, 2, 3, 4, são os períodos. Os períodos são as frases que você vai pontuar tudo com ponto final, tá bom? Mas é tudo um parágrafo só. Então, eu vou dizer lá, portanto, e retomo o assunto. Tal assunto necessita de uma solução. Ponto. Dessa forma, cabe ao governo federal, cabe às escolas, cabe ao Ministério da Educação, eu não sei quem vai ser meu agente, mas essa expressão cabe ao, ou é de responsabilidade de tal órgão ou de tal área aí do governo, você vai apontar logo quem é o responsável por resolver essa situação,
tá bom? Depois você vai trazer um verbo de ação. Esse verbo de ação vai determinar a ação que o agente vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar, ele vai criar, ele vai implementar, ou ele vai inovar em alguma coisa. Você tem que mostrar qual é aí a sua proposta, né? Qual é a ação que você vai propor, tá bom? E depois eu usei aqui uma expressão, olha, por meio de. Essa expressão por meio de, ela marca para vocês e também para o corretor que você está trazendo um modo como aquela ação vai ser realizada. Esse é o terceiro ponto aí da nossa proposta de intervenção, tá bom? E no final, então, você vai fechar isso, você já falou aí dos 3 pontos, você fecha e aí você vem com a finalidade, tá? Olha que você usa outro conectivo de conclusão aqui, porque você vai trazer uma finalidade, só que a finalidade da sua proposta. Você propôs tal situação para quê? Para que o que aconteça na sociedade ou naquele círculo ali onde o problema acontece, tá bom? E o mais importante, eu coloquei aqui, olha, detalhamento. Um desses pontos precisa ter detalhes. Eu vou te mostrar uma dica de como você vai detalhar, tá? E aqui, gente, eu coloquei por último uma coisa que acontece muito nas redações nota 1000. O aluno, ele começa de uma forma e termina retomando aquilo que ele iniciou lá na introdução. Eu vou te mostrar aqui também essa questão, tá? Deixe-me falar aqui com vocês. Enquanto eu vou mostrar, eu vou tirar esse compartilhamento e vou mostrar 2 redações para a gente analisar as conclusões, tá bom? Eu só quero voltar aqui, porque como estava sem áudio no início, eu quero voltar aqui rapidamente nas notas dos nossos alunos aqui do curso, que eu estava mostrando para vocês, certo? Esses alunos são alunos que fizeram o Enem 2020, eu selecionei aqui do Enem 2020, e eu estava explicando que no Enem, que na UEMA, agora que foi feita essa última edição, nós estávamos também com turma presencial e turma online. Então, a gente está aguardando agora os resultados, tá bom? Essa aluna aqui, a Ana Gabriela, ela quando chegou lá no curso, ela tinha acabado de fazer 360 no Enem, tá? E ela chegou assim, queria fazer psicologia, eu vi nela muita vontade, pedi para ela escrever o texto e vi muito potencial para poder trazer essa organização ali no texto dela, e foi muito bom, e ela terminou o ano tirando 940 nesse Enem, e eu fiquei muito feliz, e ela também, né? Aqui tivemos esses outros resultados, tá bom? Também de 940, Luana 920, e mais aí esses 2 alunos que fizeram o Enem de 2020, tá bom? Então, só porque eu mostrei no início, mas a gente teve aí um probleminha do áudio, eu vou voltar aqui mostrando a microestrutura, e quero trazer para vocês aqui agora a redação que a gente vai analisar de forma específica, então, a conclusão, tá bom? Me dá um minutinho aqui só para eu compartilhar novamente, só que agora eu vou compartilhar outra tela. Só um minutinho. Isso. Pronto, aí. Acredito que já está aparecendo para vocês, a redação é toda colorida. Essa redação é a redação que eu fiz no Enem agora, no Enem 2020. Ela teve a nota 980, tá? E eu vou te mostrar aqui a conclusão dela para você ver que está dentro dessa microestrutura. Então, você tem aqui início, tá? Para quem assistiu a aula número 1, eu trabalhei com a introdução dessa redação e de outra também. E depois nós viemos para o desenvolvimento. Eu não vou ler ela toda, nós já fizemos essa leitura, já trabalhamos a estrutura. Então, se você perdeu, eu vou pedir para você assistir as aulas anteriores que estão aí na descrição do vídeo. Aula 1 e aula 2, tá? Mas aqui, só para você entender, eu usei 2 argumentos nessa redação. O primeiro está aqui em marrom, que é a incapacitação ao trabalho, e o segundo é a falta de tratamentos adequados. Então, pensa comigo, se eu estou dizendo que existe uma incapacitação ao trabalho para essas pessoas que sofrem com estigma relacionado a doenças mentais, e também elas sofrem com falta de tratamento adequado, eu vou, então, ter que resolver isso aqui embaixo, na minha conclusão, certo?
A dúvida de alguns alunos é, eu resolvo só um problema ou eu resolvo os dois? O que eu faço aqui? Aí eu vou dizer para você que vai depender de como você vai levar a sua conclusão. Olha como eu fiz, eu coloquei assim, em suma, para que os estigmas relacionados às doenças mentais sejam amenizados. O que é isso aqui? Retomada do tema, tá bom? A gente retomou o tema nessa primeira linha. Cabe ao governo federal, o meu agente, quem eu coloquei? Governo federal, representado pelo Ministério da Saúde. Então, eu já coloquei aqui um certo detalhamento desse agente. E como eu marco esse detalhamento? Pelas vírgulas, tá vendo aí? Entre vírgulas. Promover atendimento psicológico. Qual que é o verbo que eu usei aí com a minha ação? Promover. Então, retoma aqui rapidinho. Quem é o meu agente? Governo federal. Qual é a ação que o governo federal vai fazer? Ele vai promover. Promover o quê? Alguma coisa, mas a minha ação é promover. No caso aqui, eu coloquei que vai promover atendimento psicológico e psiquiátrico em unidade de saúde pública e também nas unidades escolares, neste último caso, em caráter de prevenção e informação. Olha o que eu fiz aqui. Vocês perceberam? Detalhes. Eu fui apresentando detalhes. Eu podia ter parado lá em cima. Eu podia ter parado aqui, ó. Psiquiátrico em unidade de saúde pública. Podia ter parado ali. Eu já disse o que o governo vai fazer. Mas aí eu também vou e dou detalhes. E também nas unidades escolares, neste último caso, em caráter de prevenção e informação. Então, por meio de verbas governamentais. Olha a expressão aí, por meio de, tá? Eu estou marcando aqui a maneira como a ação será realizada. Então, será por meio de verbas governamentais e capacitação profissional. Será possível aumentar o atendimento a um maior número de pessoas que estejam passando por desequilíbrio emocional. Detalhes, tá bem? Além disso, é fundamental prover os medicamentos necessários para a essas pessoas. Olha como eu estava falando do primeiro problema, que é a questão da incapacitação ao trabalho, e agora eu já estou falando aqui do segundo problema, que é a questão dos medicamentos. Então, eu tento resolver os dois problemas, só que tem um detalhe. O primeiro problema que você tenta resolver, você faz isso de forma muito detalhada. Quando você vem para o outro, você já faz de forma rápida, até porque não tem espaço para detalhar os dois, tá bom? E aí, então, diz assim, enfim, toda essa ação terá um reflexo positivo na diminuição de pessoas afastadas de trabalho em decorrência do cuidado insuficiente da saúde mental. E ainda estarão mais equilibradas nas demais áreas de suas vidas. O que foi feito aqui? A finalidade. Então, eu tive a ação. Quem é a minha ação? A minha ação é promover. Quem é que vai promover alguma coisa? O governo federal, eu fui específica. E ainda disse que é representado pelo Ministério da Saúde. Depois, como que ele vai fazer isso? Como que essa ação vai ser feita? Por meio de verbas governamentais e capacitação profissional, tá? E dei os detalhes. E depois eu ainda coloquei um pouquinho sobre o outro problema, tá bom? Depois desse além disso, que está aí verdinho. E por último, eu coloquei, enfim, toda essa ação terá um reflexo positivo na diminuição de pessoas afastadas. Percebe que é diminuição. Eu não estou colocando aqui que a partir dessa ação, todos os problemas serão resolvidos e todas as pessoas com depressão não vão ser mais afastadas do trabalho. Não. A gente coloca sempre nesse ponto, como eu expliquei para vocês. A gente coloca o ponto relacionado à amenização do problema, tá bom? A amenização do problema e não em si ao problema todo, certo? Essa é a nossa estrutura da conclusão. Eu quero mostrar agora, também de forma aqui compartilhada para vocês. Tirei aqui o compartilhamento, vou rapidamente aqui colocar o PDF de um material que eu gosto demais dele, que é um material que tem a coletânea de todas as redações nota 1000,
E agora, inclusive, acabou de sair essa coletânea do ano de 2020, viu, gente? Só que essa daqui é do ano de 2019. Eu mostrei essa redação aqui para vocês no primeiro dia de aula, na aula de número 1, a gente trabalhou com essa redação. Lembra que eu falei que eu gosto muito dela porque começa aí com essa construção dos feudos. A aluna que fez, ela faz um link da questão do feudalismo com a questão da democratização do acesso ao cinema, e ela fez isso muito bem, tá? Fez tão bem, tirou nota 1000, né? E eu quero te mostrar a conclusão dela hoje, que foi uma conclusão também belíssima, e eu vou mostrar ela para você. Aqui, ó. Antes, só para você entender a conclusão dela, ela começa com a questão da referência aos feudos, certo? Ela compara essa questão do feudalismo ao fato do cinema precisar ser democratizado, certo? E aqui no argumento ela vai falar sobre a questão, aqui ó, ela coloca que é imprescindível para a identidade de um povo, a ferramenta da inclusão e de propagação dos valores sociais através do cinema, tá? E depois ela fala do uso abusivo, da questão dos valores muito abusivos dos ingressos. São os argumentos dela. Por que eu tenho que ver isso? Porque isso eu tenho que ver se eu encontro a solução na conclusão. E olha como ela colocou aqui, e é o que eu quero que vocês acompanhem, essa conclusão aqui para você ver como ela fez. Olha, portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Preste atenção no que ela fez aqui. Ela resolveu o primeiro problema. Até a palavra democrática, ela resolveu o primeiro problema, certo? Ela disse que quem que vai resolver? Iniciativa privada, ou seja, ela colocou nas costas das empresas de cinema, não botou nada nas costas do governo, tá? Em parceria com estados e municípios. Aí, os estados e municípios, eles entram como parceria. O que eles vão fazer? Qual é a ação que será feita? Promover, é a ação. Promover o quê? Interiorização das salas de teledramaturgia. Por quê? Porque os cinemas, eles são concentrados, na sua maior parte, nas cidades polos, nas cidades maiores, capitais, enfim. Como que isso vai ser feito? Aí ela é a expressão, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos, certo? E isso vai ser o quê? Incentivando essa cultura mais democrática. Você percebe que teve detalhes. Agora ela coloca que, além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetiva com o telespectador, por intermédio de aplicativos, olha, o intermédio é o mesmo que por meio, né, de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas, certo? Ou seja, ela está resolvendo o segundo problema, a segunda argumentação dela. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Olha o que eu disse. Muitas redações de nota 1000 pegam esse finalzinho lá, a última linha, basicamente, e eles fazem uma retomada ao primeiro ponto que foi dito lá na introdução, certo? E isso é muito interessante, porque é uma articulação. Eu até disse aqui para vocês, na aula 1 ou na 2, eu não me lembro, que eu costumo dizer que a redação ela é um conjunto de peças que a gente precisa saber encaixá-las, né? E é essa estrutura que eu apresento para vocês, é isso que eu quero que vocês pratiquem, e vocês verão como irão aí ter de forma bem assim, correta, né? E de forma clara, esse aumento da nota de vocês, certo? Isso aí é garantido. Eu vou tirar aqui e vou voltar no nosso material. Aqui só um pouquinho, no nosso slide. Para eu terminar lá a apresentação com vocês, e eu vou abrir, então, para pergunta para vocês que estão aí ao vivo, para ver se vocês querem perguntar alguma coisa. Já podem ir preparando aí para perguntas, tá bom? Então, pessoal, essa é a estrutura da conclusão, tá bom? Sobre a competência 1, que eu falei que eu daria algumas dicas, a competência 1, eu vou até tirar um pouquinho aqui esse compartilhamento para vocês me verem aí falando para vocês. A competência 1,
ela é aquela competência que eu percebo nos alunos a maior dificuldade para tirar a nota máxima. E por que é a maior dificuldade? Porque você pode, tecnicamente, de acordo com essa estrutura que eu te passei, com essas técnicas, você consegue tirar a nota máxima na 2, na 3, na 4 e na 5. E já fica com uma nota excelente. Normalmente o aluno já está aí para mais de 900, 920 em todas as redações. E o que fica ali, aquela pedrinha no sapato dele? Competência 1, competência 1, competência 1. Toda redação que ele faz, ele tira competência 1 ali em 160, às vezes 120, e as outras competências ele já conseguiu resolver o problema. Então, o que fazer? Primeiro, é claro que a competência 1, ela vai trazer para vocês esse ponto tão importante de resolução gramatical. Então, o aluno tem que dominar, sim, gramática. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas o Enem não cobra gramática? Cobra sim, porque na redação você tem uma competência sozinha, 200 pontos só para analisar a sua gramática, a sua ortografia, toda a sua parte aí de escrita, né? Inclusive os detalhes que às vezes a gente até se assusta quando a gente lê lá o manual do corretor. Tá? São detalhes mesmo. Então, vocês precisam ter esse domínio do mínimo. O que é o mínimo? Uso de vírgulas, tá? Quando usar e quando não usar. Eu, entre os meus alunos, o maior índice de erros de competência 1 é na questão da vírgula, tá? Vírgulas para colocar e vírgulas para retirar. As duas coisas. Ou colocam onde não precisa, ou onde precisa mesmo, eles não colocam. Então, inclusive, eu tenho trabalhado isso com alguns alunos também, de forma específica, tá? Outra dúvida grande, crase. Muita gente não sabe usar crase. Eu não posso agora aqui parar para dar aula de crase, mas a gente pode fazer em algum momento uma outra aula sobre isso, sobre esses detalhes, e aí sim, vocês vão ver que não tem segredo, mas a gente precisa dominar isso. Tá bom? Aluno aí que vai escrever, aí deu lá na hora da redação, te deu um branco, você não lembra o que é crase, substitui a palavra, muda, né? Para que você não fique dependendo aí da sua crase. Então, a acentuação, crase, a própria, que eu falei agora, o uso de vírgulas e outra pontuação. Outro detalhe, aquela parte que você tem que separar a sílaba no final da linha. Gente, eu vejo tanto erro, eu vejo muito erro de separação de sílaba, e não pode. O aluno ali, ele precisa dominar, tá? Essa separação silábica ali no final da linha, tá bom? É aquilo que você aprendeu lá atrás mesmo, sílaba com sílaba, não posso fazer diferente daquilo, tá bom? E o up que você pode dar na sua competência 1 é usar o sinal de 2 pontos e o sinal e os travessões. Como você vai fazer isso? Você vai usar, por exemplo, na sua competência 5, que é a conclusão. Eu não acabei de te mostrar que você precisa ter detalhamento lá na sua competência 5? Eu não te mostrei que você precisa usar algumas expressões que tragam detalhes, ou da forma como vai ser feita a proposta, ou de quem é o agente. Então, você pode fazer isso usando travessões. Você substitui as vírgulas pelos travessões. Eu sei que vocês já estudaram a parte sintática, então eu vou falar aqui do aposto. O que é o aposto? O aposto é uma estrutura sintática que é uma explicação. Então, se eu falar assim, por exemplo, a Yara, vírgula, professora de português e redação, vírgula, está dando aula. O que eu coloquei entre vírgulas, professora de português e redação, é um aposto, é uma explicação. Só que eu tenho uma técnica, eu posso retirar essas duas vírgulas e posso colocar essa explicação entre travessões. É a mesma coisa, eu só mudei. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo para o meu corretor assim, olha, eu domino a minha estrutura sintática. Eu domino tanto que aqui eu vou trocar, ao invés de eu usar vírgula, eu vou trocar e vou usar o travessão. Entenderam? Então, você mostra que você tem domínio sintático. E é aqui que eu quero te dar essa dica. Lá na apostila do corretor, o Enem trouxe que para o aluno tirar 200 pontos na competência 1, não basta apenas não errar. Olha como isso é sério. Não basta que vocês apenas estejam com todas as vírgulas no lugar certinho, toda a acentuação no lugar certo. Não é só isso que eles querem ver. Eles querem ver domínio sintático. Tá vendo? E como que eu demonstro domínio sintático? Tem várias formas, mas eu estou te passando duas mais simples
e que você vai mostrar para o corretor que você domina a sintaxe do seu texto. O que é isso? O que é sintaxe, professora? É estrutura, tá? A gente está falando da estrutura ali, da escrita. Então, você vai substituir, em algum momento que você fizer uma explicação, ou na introdução, ou lá embaixo na conclusão, você usa travessões. 2 travessões. Um para começar a explicação, um para fechar. Isso é o aposto, tá bom? E um outro detalhe é o uso dos 2 pontos. Em algum momento que você queira, talvez ali na hora de apresentar a sua tese, coloca 2 pontos e diga qual é a sua tese, tá bom? Isso mostra para o corretor esse domínio sintático, certo? E vou compartilhar de novo aqui agora, por último, com vocês, o material aqui novamente, o PowerPoint. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, já que a gente está finalizando hoje, essa sequência, né, das nossas aulas, eu vou mostrar para vocês um pouco de como acontece o meu trabalho. Ontem eu falei aqui sobre a maratona de correção, certo? E está aí na sua tela. Eu estou iniciando agora, a gente está já aí a todo vapor, que eu vou esperar a inscrição de vocês. Quem tiver interessado aí, vai ter um link aí na descrição do vídeo, maratona de correção, você vai entrar lá no link, tem tudo explicado, tudo certinho. E essa maratona, ela vai acontecer até a semana que antecede o Enem. É uma redação por semana, tá bom? E eu coloquei aí nesse quadrinho aí todas as informações para vocês. E o diferencial dessa maratona é que, além de você me mandar e eu te devolver uma redação por semana corrigida, você vai ter um contato comigo uma vez por semana, ao vivo ali, via Zoom, tá? Para uma monitoria. Então, se você teve dúvida na sua correção, se você teve dúvida na estrutura, ficou com dúvida no tema, ou quer discutir o tema, o que vocês trouxerem de dúvidas, a gente vai estar discutindo nessa monitoria, tá bom? E, além disso, eu quero mostrar qual é o trabalho do nosso curso. A gente também trabalha com curso online, tá? Então, agora, na primeira semana de agosto, eu vou estar abrindo a nossa turma do 2º semestre online para o Enem, tá bom? Quem tiver e quiser mais informações, é só me mandar mensagem aí pelo privado ou pelo direct do Instagram, que a gente fala sobre isso. E também nós temos o nosso curso de redação presencial. As aulas estão acontecendo toda semana. A sala fica no Shopping da Ilha, certo? E o atendimento é individual, tá bom? Nosso diferencial é esse atendimento individual e personalizado. Combinado? Então, agora é o momento que eu disse que eu abriria para vocês tirarem dúvidas. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto. Vocês têm dúvidas? Quem assistiu aí ao vivo, quer perguntar alguma coisa? Se vocês tiverem dúvidas, já deixamos aí o link da maratona, tá bom? Quem quiser aí colocar como uma opção aí para vocês, né, estarem treinando até o Enem, já está o link aí para vocês. E se alguém tiver dúvida, está aberto para pergunta. A gente tem aí o nosso Instagram também, que é o Inter_Textos. Quem quiser entrar lá no Instagram, por lá também pelo direct vocês conseguem falar comigo. E a gente pode estar tirando aí dúvidas, tanto das aulas online, aulas presenciais e também da maratona, que é o que a gente está lançando. E se vocês quiserem aí fazer esse intensivo de redações, a gente sabe que para o Enem o ideal é, no mínimo, uma redação por semana, no mínimo, tá? Eu já tive alunos que tiraram 980 no Enem e faziam 3 redações por semana. 3, tá? Então, assim, não é brincadeira, é treino. Isso, a questão do Enem, dessa estrutura, é o treino. Por que é o treino? Porque vocês viram aqui tudo que eu fui mostrando, toda a microestrutura. Então, você vai fazer uma vez, o professor vai corrigir, vai falar os detalhes, você volta, algumas vezes você reescreve, outras vezes você vai fazer outro tema, mas vai repetir alguma coisa da sua estrutura, até que o aluno chega num ponto que ele tem a estrutura dele. Isso é que eu acho mais interessante. Por isso, eu não trabalho com modelos prontos de texto. Vocês não vão me ver passando o modelo pronto e falando para o aluno, só encaixa isso aqui ou aquilo lá. Não,
tá? A gente não trabalha com modelos prontos. O que a gente faz é ensinar a técnica, ensinar as etapas de cada detalhe da sua estrutura, e aí sim a gente vai orientar vocês a cada um chegar no seu modelo. Temos uma dúvida aqui. Uma pessoa está perguntando se a gente tem alguma técnica para fazer um detalhamento bom, porque geralmente a pessoa que perguntou disse que não se sai sempre bem nessa área. Bom, a gente tem sim a técnica que a gente coloca, o que eu acabei até mostrando aqui agora, é você trabalhar com uma explicação. Normalmente eu gosto de detalhar o modo como aquela ação vai ser feita. Então, eu tenho lá na conclusão, a gente tem o agente, a gente tem a ação e o modo como a ação vai ser feita. Quando eu escrevo, me oriento os meus alunos, olha, a parte mais fácil de dar o detalhamento é no meio, na forma como esse detalhamento vai ser. Porque quando eu digo lá que eu vou trazer, por exemplo, palestras em escolas, como que essas palestras vão chegar nas escolas? Como que elas serão dadas? Relacionada ao tema. Eu vou colocar que será por meio, por exemplo, de profissionais capacitados. Aqui eu só disse por meio, ainda não dei o detalhe, mas aí agora eu posso trabalhar com os detalhes. Por profissionais capacitados, aí eu posso colocar o travessão, né? Como eu disse, você vai marcar aí entre travessões esse detalhamento e você vai colocar profissionais estes que dominem o assunto tal e que sejam capacitados para falar sobre tal assunto. Ou você pode colocar que aquelas palestras vão estar abertas aos pais, aos adolescentes. Você vai dar detalhes, ou do público que vai assistir, ou de quem vai ministrar. E até bom, eu lembrei aqui, ao falar sobre isso, que muita gente fala assim, eu fico cansado de sempre propor na minha conclusão uma palestra como ação. Não tem problema, você pode propor palestras, sabe? Porque cada redação que você faz, ela é única. Então, se essa é a ação que você acha melhor para aquela temática, pode propor. E aí, o detalhamento, eu tenho aí para colocar para vocês que o momento mais tranquilo para você fazer isso e que dá para detalhar bastante é no modo como a ação vai ser realizada, tá bom? Mas é claro que você também pode detalhar o agente, certo? Mas o modo é o mais tranquilo. E a técnica é essa, coloca lá entre travessões para marcar, para o seu corretor bater o olho e falar, opa, aqui eu tenho detalhamento. E aí você já consegue gabaritar a competência 5, tá bom? Mais dúvidas, gente? Podem perguntar se tiver mais alguma dúvida. E como eu disse, se não tiverem agora e depois vocês tiverem dúvidas, tá? Eu vou estar disponível aí para quem está participando do grupo do WhatsApp dessa jornada, dessas 3 aulas gratuitas. Lá vocês não tem como falar, não tem como colocar mensagem, porque o grupo está fechado, né? Mas lá vocês têm o meu contato, podem pegar e podem me passar mensagem no privado, ou vocês podem entrar no Instagram do curso e me mandar mensagem também pelo direct. Tá bom? Qualquer dúvida. E, além disso, a gente está aí com o link da maratona, já está aí na descrição do vídeo, a maratona de correção. Como eu falei, para a gente terminar, então, a importância de tudo isso que eu mostrei para vocês nessas 3 aulas. Aula 1, aula 2 e aula 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como foi que nós fechamos isso hoje? Entendendo que eu tenho que treinar. Não adianta você saber toda a estrutura e aí daqui um mês você faz outra redação, aí no outro mês você faz outra. Você não vai pegar o ritmo, certo? Redação é treino. Então, se você quiser treinar e quiser contar comigo para que eu possa corrigir as suas redações, estão abertas as inscrições aí para a maratona, tá bom? Nós já estamos com alguns maratonistas aí, já estamos trabalhando com alguns e com certeza os resultados virão positivos aí no final do ano, certo? Então, já que a gente não tem mais dúvida, eu vou encerrar aqui a nossa 3ª aula. E lembrando que se você, por acaso, não tiver assistido a aula 1 e a aula 2, o link também está aí na descrição do vídeo, certo? Um grande abraço e que a gente se veja por aí algumas vezes ainda até o Enem 2021, tá bom? Espero vocês lá na maratona, hein? Tchauzinho!